O Brasil voltou a viver num cenário em que a inflação alta é combinada com uma atividade econômica mais fraca, inclusive com possibilidade de recessão. Com isso, volta ao debate o cenário de estagflação. Uma atividade preguiçosa que deixa sempre para amanhã a geração de postos de trabalho, o impulso na indústria, comércio e serviços. Uma inflação teimosa que assusta e resiste nos supermercados, postos de gasolina, nas contas. Essas figuras que não foram convidadas, mas insistem em ficar, começam a criar no Brasil clima para um dos maiores pesadelos da economia, a chamada estagflação, estagnação econômica com inflação alta. Há risco para isso nos modelos de alguns economistas. É um período de inflação alta com crescimento muito baixo. Isso é praticamente estagnação. Não para o Banco Central. A gente não trabalha com cenário de estagflação. A gente tem crescimento positivo no Brasil, a gente vê alguns segmentos que vão ser sustentáculos importantes de crescimento no ano que vem, como o setor agropecuário, o próprio setor de serviços está se readaptando, tentando achar esse novo equilíbrio. Para o ano que vem, as expectativas estão em revisão. O Ministério da Economia prevê crescimento de 2,1% do PIB e inflação de 4,7%, acima da meta. Os 100 economistas das principais instituições financeiras do país enxergam um horizonte pior. Na média, inflação um pouco mais alta e crescimento bem mais baixo, de menos de 1%. A combinação dessas duas dores econômicas, estagnação com inflação, não é esperada. A inflação é um fenômeno muito mais comum em economias com excesso de demanda do que fracas, como a que vivemos hoje no Brasil. O diagnóstico dos analistas é de que existe algo muito errado. É uma patologia, quer dizer, é um sinal de que tem algum erro de política econômica alimentando um quadro como esse. A minha visão é que o principal aqui é a gestão da política fiscal. Claro que na situação de pandemia, é claro que os gastos tinham mesmo que subir. Mas a gente começou a esticar essa corda. Era muito importante ter tido algum tipo de contrapartida que sinalizasse o compromisso com a arrumação das contas públicas. Para a estagflação, não tem solução fácil. Ao elevar juros, o Banco Central mira em conter a inflação, mas a medida deprime a atividade econômica também. Então, é realmente um quadro preocupante. Não é que a gente está falando, é um trimestre de estagflação. Não, a gente está falando de um fenômeno que ainda vai nos preocupar por um bom tempo. Esse quadro de incerteza macroeconômica machuca muito o setor produtivo, né? E se soma a incerteza do lado político. O ministro da Economia, que viu de perto a hiperinflação dos anos 80 e 90, sabe quem vai sofrer mais. O Brasil perde a sua capacidade de crescer. E um país ainda jovem como é o nosso, com a população pobre gigantesca, precisa ter condições de crescer. Portanto, você tem uma situação em que a estagnação gera menos emprego, até destrói emprego, e, por outro lado, a inflação corrói renda. Portanto, as populações menos favorecidas são as que mais sofrem com isso. Os pobres perdem com a inflação e perdem com a menor capacidade da economia de gerar emprego e renda.